gente finalizar, ministro, tirando um pouco a parte transcendental da política e trazendo a política aqui para um pé no chão, muito se critica de que o Supremo Tribunal Federal vem legislando, vem criando modificações ou pegando brechas na legislação para poder atuar. Isso muito foi dito agora na questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, eu queria saber se o senhor concorda com isso e se o senhor acha que o ministro Edson Fachin vai seguir essa questão de um STF legislador ou de um STF que segue à risca a Constituição. Eu não tenho como dizer. Eu gostaria muito, seria muito confortável para mim se eu pudesse dizer que é injusta a crítica de que o Poder Judiciário está legislando, já que juízes, isso eu tenho dito há muito tempo, juízes, ainda que supremos, não foram eleitos pelo povo brasileiro, nem para governar o país, nem muito menos para legislar para o país. Existem representantes do povo eleitos pelo voto universal, direto e secreto para a função legislativa e para a função executiva. É certo que a Constituição de 88, com aquela doutrina adotada por ela do mandado de injunção, deu ao Supremo a possibilidade, a instrumentação necessária a que ele, quando provocado por alguém, faça aí, substitua o Congresso no caso de omissão do Congresso em legislar sobre aquilo sobre que a própria Constituição manda o Congresso legislar. Então, se o Congresso, por negligência, por desídia, por preguiça, por invocar a sua agenda cheia, porque há outros interesses em jogo, etc., se o Congresso se omite de legislar, e aquele setor da sociedade brasileira que está ansioso por essa legislação que a Constituição manda que seja feita, se essas partes se dirigem ao Supremo e pedem a ele que legisle provisoriamente, que atenda ao mandado de injunção, estabelecendo provisoriamente, enquanto o Congresso não se movimenta, enquanto o Congresso não diz alguma coisa como deveria dizer, o Supremo supriria essa lacuna. Agora, não é isso, infelizmente, Leila, não é disso que se trata. Não foi em atendimento a mandados de injunção que o Supremo pareceu tomar a iniciativa de criar normas em circunstâncias em que pareceu a tantos e tantos brasileiros que ele estava fazendo algo que a Constituição não o manda fazer, não o autoriza a fazer. Desse ponto de vista, independentemente da questão de saber se o produto legislativo dessas investidas do tribunal foi bom ou mal, isso não está em causa. Estamos aqui na questão adjetiva de saber se o tribunal poderia ou não poderia ter feito aquilo que fez nesse ou naquele domínio. Em geral, o produto foi bom, tá? Mas isso, veja bem, o fim não justifica o meio. O fim alcançado com produção de alguma coisa boa em matéria de norma não justifica essa assunção da competência legislativa por quem não a recebeu da Constituição. Mas eu acho que isso também, Neila, tem muito a ver com o período mais crítico da crise que vivemos desde 2013 e na medida em que consideramos que esse período crítico passou, está encerrado, eu acho que não veremos mais isso. Eu acho que o Supremo tem certamente uma boa dose de autocrítica, nem sempre a utilizou ao longo da sua história, mas tem, não há dúvida nenhuma. São pessoas inteligentes, bem formadas, que leram tudo, que entenderam tudo. Eu acho que vai sim passar essa tendência ao rompante legislativo por parte da Corte Suprema, que é suprema na decisão daquilo que a Constituição lhe dá competência para decidir, mas não recebeu dessa mesma Constituição
A competência é para compor as leis do país, para compor a ordem jurídica, somente para aplicá-la, para interpretá-la diante do conflito entre partes. Muito bem.